Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contida nesse capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras, e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da lei, dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas nenhuma censura. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio.
Muito bem, o que nós lemos aqui foi o preâmbulo, né, desse capítulo das preces, que são várias preces que a gente tem aqui. Mas o que os espíritos aqui, o que Kardec quis dizer para a gente aqui? Porque ele recebeu várias orações, né? Várias orações com vários intuitos, né? Para várias ocasiões. E essas mais parecidas umas com as outras foram escolhidas, né? E foi feita uma escolha com a ajuda dos espíritos, com certeza, para que fosse colocado no livro, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. E o que ele quer da gente aqui não é que a gente siga exatamente o que está aqui, né? Cada momento, cada ocasião tem uma oração necessária, mas que essa oração não tenha necessariamente que sair desse livro aqui. Ela tem que sair daqui, ó, do coração, né? A gente se concentrar naquilo que a gente está querendo com aquela oração, se concentrar em para onde irá essa oração e se concentrar, né, no bem que essa oração pode trazer para alguém ou para nós mesmos, ou para algum irmão que já desencarnou também e que precise receber essa oração. Então, a oração verdadeira, pessoal, não é a oração que está aqui para a gente ler. Não é essa oração a verdadeira. Ela é sim uma oração ditada pelos Espíritos a fim de nos orientar nos momentos, porque muitas vezes a gente vai fazer uma oração e a gente está emocionado, né? A gente está transtornado por alguma coisa que levou, né? Que aquele acontecimento ali ocasionou para a gente, né? Então a gente tem uma referência para fazer uma oração, mas a oração sincera, verdadeira, é aquela que sai daqui de dentro, né? São pequenas palavras que têm uma força muito grande. Não é necessário que a gente leia 30.000 palavras para falar com Deus, para pedir um benefício para alguém ou para nós que seja, né? Para fazer um agradecimento. Gente, assim, ó, meu Pai, muito obrigado por tudo. Pronto, está feita a sua oração, se ela saiu daqui de dentro do seu coração. O que importa é isso, é a oração sair do coração. Ela sair com o sentimento que a gente está colocando ali ao agradecer ou ao pedir alguma coisa. Então, não adianta a gente ficar pegando orações decoradas. Todas têm seu valor. Não vou falar que não tem, todas têm seu valor. Mas a melhor oração é aquela que você conversa de coração aberto com Deus. Tá certo? Acho que é só isso aí que esse capítulo falou, essa leitura falou para a gente aí no início desse capítulo das orações, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, o capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, a questão 427, falando sobre o sonambulismo. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? De onde vem, né, o fluido magnético? É o fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Então, o fluido magnético é a vida, é vida para nós, é o fluido que nos dá a vida, que nos faz nos movimentar, né? É o fluido da vida. E é a pura eletricidade, porque nós todos somos eletricidade também, né? Nós todos somos energia. E o magnetismo veio para nos mostrar como controlar essa energia, como ajudar essa energia a se elevar, ou como segurar um pouquinho essa energia, ou como espargir a energia por onde a gente for, ou como nos proteger das energias. Então, isso, o fluido universal é o que criou, né? É uma das partes, melhor dizendo, né, do fluido universal, essa energia vital que a gente tem. Tá certo? Bom, pessoal, desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita saúde, muita paz, muita harmonia nos seus corações, no seu trabalho, nos seus lares, para que a gente possa viver mais harmoniosamente, né, entre irmãos que somos, né?
convivemos diretamente com pessoas que não têm os mesmos pensamentos, que não têm as mesmas energias, que às vezes nos trazem seus problemas, e vamos saber nos proteger, nos blindar das energias, né? Pensando só coisas boas, dirigindo a essas pessoas só pensamentos bons, se possível dirigir somente amor, para que esse amor frutifique e volte para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.